Muito obrigado, desembargadora Flávia, a quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa, e também cumprimentando a audiência. É uma honra estar aqui, né, fazendo parte pela primeira vez do Fórum de Direito Tributário. Bem, eu acabei sucumbindo, digamos assim, ao canto da sereia do Dr. Gustavo, do Dr. Maurício, mas foi por uma razão de melhorar a exposição. Acho que o que interessa aqui é o debate, né? E eu preparei realmente uma apresentação mais genérica, mais... talvez até eu passe rápido alguns slides, porque o cacuete de professor acaba fazendo com que você queira explicar tudo nos mínimos detalhes, e muitas vezes eu tenho certeza que uma audiência tão seleta quanto aqui presente, já sabe de vários conceitos que eu vou tratar aqui. Mas, já começando, né, realmente é uma certa dúvida, né? O professor Ricardo Lobo Torres, ele coloca isso em várias das suas obras, quanto à questão da falta de excedência deontológica do chamado princípio da não cumulatividade, ou seja, ele não teria propriamente nenhuma ligação com princípios morais ou mesmo uma verdadeira dimensão de peso. Então, há quem defenda isso, e autores tão renomados quanto o professor Ricardo Lobo Torres, mas na doutrina toda citada como princípio, talvez o que a gente possa falar é que a sua força seja um pouco menor que outros princípios tributários, né, mais importantes, digamos assim. Bem, para falar um pouco sobre tomada de crédito ICMS, princípio da não cumulatividade, é preciso que a gente tenha alguns conceitos em mente, né? Os conceitos de monofasia, né, incidência monofásica, quando o tributo incide de uma maneira única na cadeia econômica. Estamos falando sobre tributos que incidem sobre o consumo, ou seja, tributos que vão de alguma forma onerar a cadeia econômica, assim entendido todo aquele conjunto de etapas, desde do mais simples insumo até a venda do produto final ao seu consumidor último. Tá certo? Então, podemos ter uma tributação monofásica, uma tributação plurifásica, uma plurifasia, em que você vai ter incidência em várias etapas. E aí, a partir da decisão de um Estado de tributar de maneira plurifásica o consumo, nós vamos passar a ter, então, a possibilidade de uma tributação cumulativa, que seria a incidência, como ocorria com o nosso antigo IVC, né, que incidia em todas as etapas, sem que houvesse qualquer tipo de compensação, né, o que trazia uma série de problemas, né? Então, os problemas são conhecidos, eu vou passar rápido. Nós temos aí a verticalização, né, a discriminação tributária, por conta aí da possibilidade que grandes grupos econômicos pudessem optar pela verticalização em detrimento de pequenos grupos, né? A impossibilidade efetiva de exoneração das exportações, o ferimento da isonomia na tributação dos bens importados, a falta de transparência muitas vezes, né? E em comparação com outros impostos, como o Retail Sales Tax, né, aquele imposto final muito comum nos Estados Unidos, você teria aí um problema muito sério até de complexidade, tá? A vantagem da não cumulatividade, relação à neutralidade econômica, tem o efeito da repercussão, cada agente carrega o imposto para frente, o que permite, inclusive, você rastrear o imposto pago, a diluição do custo ao longo da cadeia, né? Ao invés do Estado receber isso num momento só, você vai receber ao longo da cadeia, o que permite que uma parte de capital de giro, né, permaneça com os contribuintes e não induz a integração vertical. E do ponto de vista da administração tributária, também temos vantagens, né? Então, nós podemos falar na questão do tributo ser autofiscalizável, justamente porque há uma trilha a ser seguida, né? Grande parte da receita arrecadada no estágio pré-varejistas, quando você opta por um tributo monofásico, que só há incidência na fase de varejo, né, há também o pagamento só nessa fase. Havendo isso, né, o Estado só recebe naquele momento toda a tributação sobre o consumo, tá? E também a eventual sonegação em uma das fases não compromete toda a receita daquele tributo. No entanto, a não cumulatividade também traz alguns problemas, tá? Eu destaco aqui, a não cumulatividade traz um aumento considerável
de dispêndio do contribuinte, né, e do próprio fisco para poder acompanhar, né, todo o conjunto de obrigações acessórias necessárias a esse rastreamento. Ele tem o lado positivo e o lado negativo, e esse é um lado negativo importante. Quem lida no dia a dia com o ICMS sabe que é muito complicado. Eu não estou nem tocando aqui, isso aqui eu estou falando de maneira genérica, né? Eu não estou nem tocando, por exemplo, na questão de você ter um tributo plurifásico, não cumulativo, numa federação entregue aos entes subnacionais, o que só aumenta a complicação, e nós sabemos bem disso. Tá? Bem, a não cumulatividade, então, ela vai poder ser feita, né, vou até aqui usar uma colocação do Dr. Gustavo no evento que nós tivemos na PGE, que tratava de assunto muito semelhante, né? Ele fala, não cumulatividade, ela existe em 168 países e funciona bem em 168 países, né? E aí, nesses 168 países, nós temos vários métodos. O método mais comum é o método de subtração, né? Em que você pode ter duas variantes. Nós temos o método base sobre base, né, em que você compara, na verdade, as bases tributáveis, você diminui da base de saída à base de entrada e aplica a alíquota, sobre isso você tem o imposto. E nós temos o que é usado aqui tanto para o ICMS como IPI, né, que é o método imposto sobre imposto, em que você compara os valores recolhidos, né, relativos à operação de entrada com os valores recolhidos à operação de saída. Como é que se deu a adoção do Brasil da não cumulatividade para os dois principais impostos, né? Eu vou ficar aqui, só estou falando de ICMS e IPI, muito embora, né, como já foi bem observado, nós temos também a não cumulatividade prevista para o PIS e para o COFINS, mas eu vou deixar isso um pouco de lado, porque o que nos interessa mais aqui é o ICMS, a não cumulatividade próxima do ICMS é a do IPI. Tá? Então, a adoção se deu pela Lei 3.250 de 58, né, que alterava a legislação do imposto sobre o consumo à época, né, que depois foi transformado no IPI pela emenda 1865, que foi a criadora do ICM e do IPI, né, e foi a verdadeira reforma tributária. Até hoje nós não tivemos uma reforma tributária como a de 65. Mesmo a Constituição de 88 que ela fez foi alterar um pouco o sistema desenvolvido em 65. E até hoje nós vivemos, né, e aí uma consideração minha que eu estou fazendo aqui, mas baseada em vários autores, né, em que houve digamos assim, um equívoco complicado, que foi a repartição nos três impostos, ICM, IPI e ISS, que trazem tantos questionamentos que certamente já foram debatidos aqui no fórum e vão voltar a ser, principalmente por causa da tributação digital, né? E é um dilema que em 65 não parecia tão grave, mas hoje, né, a questão da tributação digital é o nosso grande desafio, né? E para o Estado, então, é um desafio muito grande, porque a servicificação está aí, é um fato, né? Não dá para enganar, e o ICM ele foi montado, ICMPI ele foi montado para uma economia industrial, né? E não uma economia preponderantemente de serviços. Tá? Bem, a não cumulatividade na Constituição de 88 ela é prevista para o IPI e para o ICMS, né, com redações muito parecidas. O que acontece na diferença do ICMS é por conta da necessidade de falar em relação aos outros estados e também em relação aos serviços. Mas vocês vejam, né, que há uma redação muito semelhante, né, será não cumulativo conversão que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias, né, ou então em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, né. Ela vai se dar, então, através de uma compensação, mas eu gosto sempre de trazer essa passagem do professor Hugo de Brito, em que ele demonstra bem a dificuldade da não cumulatividade para um tributo subnacional, né? Precisa ir longe. Só comparando o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição com a maioria das constituições do mundo, nós temos mais dispositivos constitucionais do que, né, dispositivos constitucionais tributários do que acho que todo o resto da América Latina somado, né? Sei lá, porque só para poder operacionalizar um imposto foi necessário um conteúdo imenso de dispositivos constitucionais, né? Então é o alerta que ele faz, né, em relação à dificuldade de operacionalizar a não cumulatividade no ICMS. A não cumulatividade então vai se operar através da compensação em débitos e créditos. Não é propriamente compensação, né? Embora haja quem fale
de maneira diversa, né? Não estamos falando aqui da compensação do artigo 170, né? Na verdade, é a forma como a Constituição estabeleceu a propriedade do cálculo do montante a ser pago, e não propriamente a compensação para a extinção do crédito tributário na forma do artigo 156. Né? Até porque, como alerta bem o professor Ricardo Lobo Torres, né, você ainda não tem créditos líquidos e certos na hora que o contribuinte faz a compensação. Tá? A não cumulatividade, então, se opera através da possibilidade de abatimento do crédito, né, referente ao imposto pago na operação anterior, né, e aí, com isso, você tem o pagamento do valor já fruto dessa compensação, certo? Como é que se dá a sistemática do princípio? Né? A expressão dedução, abatimento e compensação vai constituir o mesmo fenômeno. Né? Uma interessante colocação é a seguinte: quando a Constituição fala em cobrado, qual deve ser a interpretação dada à expressão cobrado, né, utilizada pela Constituição? Né? Cobrado seria o incidente, o imposto incidente, o efetivamente pago ou o que deveria ser pago. Né? O entendimento que se tem é que o imposto é um incidente, né? É aquele incidente. E por várias vezes o judiciário já se manifestou nas questões atinentes à guerra fiscal, de que, independente da existência de um benefício fiscal concedido por um dos estados e que o outro estado identifique isso e aplique, né? O estado do contribuinte destinatário nada mais faz do que aplicar o artigo 8º da Lei Complementar 2475. Independente disso, se considera o imposto incidente e não o efetivamente pago. Né? O efetivamente pago seria aquele pago a menor em função de algum benefício fiscal incondicional, né? Na guerra fiscal. Então, o entendimento que cobrado aí é um imposto incidente, é aquele destacado na nota. Tá? É um direito e um dever. Né? É um direito e um dever. É um direito constitucional do sujeito passivo, né? Mas também um dever dentro do objetivo da Constituição ao estabelecer a não cumulatividade, visando aquelas vantagens que foram mostradas minutos atrás. Tá? Bem, diversamente do IPI, aí aqui eu comento um pouquinho o que foi colocado pelo Dr. Gustavo no início, né? Diversamente do IPI, a Constituição de 88, ela traz uma disciplina um pouco diferente, né, em relação ao que está no IPI, trazendo muito mais questões para o debate. Tá? Uma delas é que cabe à lei complementar disciplinar o regime da compensação de imposto. Né? Cabe, então, à lei complementar disciplinar isso. E uma grande discussão que sempre temos aqui, e certamente será objeto de exposição pelo Dr. Maurício, é justamente qual é a possibilidade do legislador complementar nessa disciplina da não cumulatividade. O que ele pode fazer? O que está dentro do seu âmbito de atuação? Tá? Pode restringir, condicionar ou ampliar as regras de crédito CMS? Tá? Essa que é a grande discussão. Na doutrina nós vemos algumas posições divergentes, o que é natural. Né? O professor Ives Gandra, né, ferrenhamente defende a impossibilidade, né, de supressão de qualquer direito, muito embora, né, a descrição do princípio da cumulatividade seja bastante sintética, como não poderia deixar de ser, né? É bastante sintética na Constituição, não teria como a Constituição trazer todos os meandros e todas as possibilidades relativas à sistemática de compensação, principalmente com um tributo tão complexo, né? Mas ele fala que é supressão. E o professor Hugo de Brito, ele coloca aí uma questão que já traz uma das grandes discussões que certamente nós temos aqui, que é a questão da forma do creditamento. Se a gente adota o creditamento físico ou o creditamento financeiro, né? Será melhor abordado, mas o professor Hugo de Brito admite que o creditamento financeiro é exemplo do que acontece nos tributos. Naqueles outros países que adotam a tributação não cumulativa, é a maneira mais adotada, mais comum, né, o creditamento financeiro, e ele fala que o creditamento financeiro seria aquele que mais, né, se amoldaria a não cumulatividade, porém não constituiria violação constitucional a adoção do crédito físico. E o professor Marco Aurélio, ele, muito propriamente, ele coloca que, na verdade, a não cumulatividade passa a ter 3 perfis. E esses 3 perfis, na verdade, vão depender exatamente da ênfase
que vai ser dada pelo desdobramento trazido pela legislação complementar e pela legislação ordinária, na ênfase aos três conceitos essenciais descritos no artigo 155, parágrafo 2º, 1, né? que são mercadorias, cada e cobrado, né? Se eu dou ênfase ao vocábulo mercadoria, né, eu vou planejar e vou moldar uma não cumulatividade, que o essencial vai ser o que acontece com cada mercadoria, o que seria muito difícil, apesar da Lei Complementar 87 permitir, né, que você veja a questão do débito-crédito mercadoria a mercadoria, tá certo? Em cada operação, né, a questão aí seria operação a operação, ainda mais difícil. Ou a ênfase no cobrado, ou seja, o direito de crédito existe simplesmente porque foi cobrado no anterior, independente de como e com o que vai se dar essa compensação, com qual operação, não precisa ser como operação da própria mercadoria ou não. Então, o professor Marco Aurélio chama a atenção de que é possível, né, interpretarmos esses três perfis constitucionais da não cumulatividade na Constituição e caberá ao legislador complementar, né, moldar isso de acordo com o desejo que se expressa através do Poder Legislativo. Tá? Bem, o ICMS, o crédito é físico ou financeiro, né? E aí é uma grande discussão que eu vou só fazer uma avant-première, e acho que um dos pontos que o Dr. Maurício vai tratar é justamente dessa questão do crédito físico, que é o que vai dar direito de crédito, né? No crédito físico é uma concepção bem mais restritiva, em que você só vai ter direito de crédito com aquilo que efetualmente, né, foi adquirido e que de alguma forma, né, vai ser empregado fisicamente na industrialização, comercialização, na prestação de serviços, né? Ou seja, mesmo outros bens ou serviços adquiridos, né, mas que não se integrem ao produto final ou que não sejam a própria mercadoria revendida, não dariam direito de crédito, né? Ele vai contrapor ao crédito financeiro, em que se deduz todas as despesas necessárias à produção do bem e que, de alguma forma, na sua aquisição, né, as despesas geraram uma aquisição e que nessa aquisição tenha sido objeto de cobrança do ICMS, né? Já de pronto, é preciso dizer que a opção do legislador constituinte, em 88, ao trazer os impostos seletivos, né, os impostos únicos da União, para o âmbito do ICMS, fez com que, no ICMS, o creditamento físico tenha que ser, né, no mínimo, mitigado um pouco, né? Tem que ser mitigado um pouco, justamente porque você trouxe serviços para o âmbito do ICMS, né? Um tributo que foi todo moldado para mercadorias, né, acaba por ter que ser adaptado para conta de serviço, né? Aliás, esse foi outro equívoco, né? Eu não vou nem comentar aqui, eu vou comentar muito rapidamente aqui, porque não é objeto, mas para mim um dos maiores equívocos em 88 foi trazer energia elétrica para o ICMS. Ou se trouxesse um IVA de verdade, aí tudo bem. Mas energia elétrica, energia elétrica e comunicações, né? Assim, que foi, e o que é pior, né? Ainda confere status fictício, óbvio, de mercadoria para algo que não pode ser mercadoria. Ninguém estoca energia elétrica. Sem nenhuma lembrança de passado recente do Brasil, sem nenhuma lembrança de passado recente do Brasil, não se estoca energia elétrica. Não dá. É fisicamente impossível. Tá? Você transforma energia elétrica em outro tipo de energia, mas estocar não dá. Entendeu? Não dando. Aí você vai dar o tratamento e eu não sei se foi falta de criatividade, né? Quando se quis amoldar a energia elétrica ao ICMS, foi quase que colocar, imagina uma criança querendo, quando está aprendendo com aquela famosa caixinha de formas geométricas, né? Que vai tentando colocar o cilindro tem que entrar no círculo e assim por diante. Eu fico imaginando alguém querendo botar um quadrado no círculo, né? Um cubo, perdão, no espaço do círculo, que não dá. Você amolda, é impossível, mas... E aí vivemos aí com milhares de litígios, milhares de problemas por causa disso, tá? Então, essa questão de outras materialidades terem sido incluídos traz, no mínimo, uma necessidade de você repensar essa questão do creditamento físico, né? Essa questão do creditamento físico puro e simples, né? O STF, ele ao longo do tempo, sem necessariamente ter nenhuma questão, ele foi
concebendo e foi, através de várias decisões, amoldando essa adoção do creditamento físico, né? Ou pelo menos concordando com a opção do legislador, né? Tanto o complementar quanto o ordinário, pelo creditamento físico, mesmo após 88, né? Aí basta dizer que nós temos várias decisões em relação à constitucionalidade do convênio 66 de 88, que fez, às vezes, a lei complementar antes da lei Candir, né? Em que tanto o STF quanto o STJ reconheceram que não havia direito ao creditamento na aquisição de ativo fixo antes da lei complementar 87. Né? Isso não existia antes da lei complementar 87. Né? Trago aqui um julgado e também uma decisão no âmbito do STJ em sistemática de recurso repetitivo, né? E também uma decisão do STF também mais recente, 2010, em que na própria ementa fica bem claro que o STF tem sistematicamente entendido que a Constituição de 88 não assegurou o direito à adoção do modelo de crédito financeiro para fazer valer a não cumulatividade. Então a posição do STF é firme em relação a isso, a questão da adoção do crédito físico, né? E que, na verdade, a moldagem da possibilidade de um crédito financeiro vai se dar de acordo com a legislação complementar, né? Isso foi feito, né? A lei complementar 87 de 96, a lei Candir, ela faz um flerte com o crédito financeiro, né? E aí realmente se vê a dificuldade que um federalismo fiscal impõe, né? Se é que a gente pode falar que existe um federalismo fiscal no Brasil, mas a dificuldade que você tem, principalmente quando se escolhe a adoção dessa forma de tributação e entregue a entes subnacionais, né? A dificuldade, a Lei Complementar 87 de 96, com o objetivo de melhorar o ambiente econômico do país, torná-lo mais atrativo e torná-lo mais coerente com o que acontece fora do Brasil, né? Trouxe regras de creditamento em relação ao ativo permanente, energia elétrica e material de uso e consumo, né? Ou seja, esse foi o flerte com o creditamento financeiro, né? Além daquela mitigação que eu comentei, porque é inerente à inclusão dos serviços na materialidade do CMS, esse flerte foi feito em 96, né? Bem, em relação ao ativo permanente, né? Apesar da redação original da Lei Complementar 87 ter autorizado, né, os estados comentaram a dificuldade que isso trazia em termos de termos financeiros. E em 2000 houve uma alteração pela Lei Complementar 102, que se criou então essa possibilidade de creditamento diluída no tempo, ou seja, né, na verdade, a ideia aqui é de que o ativo permanente ele vai de alguma maneira compor em termos econômicos, né, os produtos finais por conta da sua utilização ao longo do tempo, não de uma vez só, né, ou não direito ao creditamento de uma vez só, mas essa diluição ao longo do tempo, que é a própria vida, né? Não exatamente a vida útil, não se usou isso, mas a ideia de que você tem uma diluição no tempo, claro, atendendo também aos estados que precisavam também dessa diluição ao longo do tempo, sob pena de uma diminuição muito grande das receitas, né? E aí se criou essa possibilidade de creditamento 1,48 avos, que é uma fórmula simples, né? É bem simples a fórmula, né? O valor do ICMS da nota de entrada vezes 1,48, né, com uma fração bastante simples, onde o numerador é o valor das operações tributadas, mais as destinadas ao exterior e as relativas à saída de papel, né? Ou seja, é o valor das tributadas mais as imunes, né? A papel e a imunidade, entre aspas, do exterior, sobre o valor total de operações do mês, né? Então, se criou mais um complicador em relação a isso. Aí tem um livro só para isso, todo mundo conhece, né? Então, CEFOP e assim por diante, só para poder controlar o crédito ativo permanente, né? Mas ele continua, o creditamento do ativo permanente traz muitas discussões, né? O enquadramento da mercadoria como ativo permanente é sempre um complicador, né? Traz sempre a dificuldade fática, né? A análise da questão fática, porque realmente aquilo ali é mercadoria ativo permanente, aquilo além de vai realmente ser necessário ou não, aquilo é uso e consumo, né? Tem vários questionamentos. Eu lembro de um caso
claro, além do caso que o Dr. Maurício vai trazer, mas tem um caso, por exemplo, de uma empresa que queria se acreditar do EPI, utilizado pelos seus trabalhadores, né? Porque era um material que demorava mais de 2 anos para de consumo, né? A durabilidade era superior a 2 anos, então por conta disso ela trouxe, dentro de vários outros problemas que nós temos em relação a isso, né? Uma questão complicada também é as saídas que compõem o numerador da fração, né? Saídas tributadas, né? Quais saídas aí vão compor o numerador da fração? E quais saídas devem compor o denominador também? Porque normalmente a legislação de vários estados colocam que no denominador todas as saídas, né? E aí vem a discussão se saídas, por exemplo, como as incomodato ou saídas com simples remessa para conserto ou algo do gênero, deveriam entregar ou não, e você tem discussão sobre isso. Da mesma forma, o numerador, estava me faltando aqui, a famosa discussão se a saída com diferimento ingressa no numerador ou não da fração, né? Então, são problemas que trazem, fruto desse flerte com o crédito financeiro. Um outro problema também bastante interessante é a questão de quando começa o início do período de 48 meses. Por quê? Né? Se nós formos usar o artigo 23 da lei complementar, seria da data da emissão da nota. Só que qual é o problema que você tem aqui? Muitas vezes o ativo permanente é adquirido e a empresa nem está em fase operacional ainda. Então isso traz uma discussão interessante sobre quando que eu começo o início do período de 48 meses. Tá? Bem, tá aí uma das coisas que demonstram a dificuldade realmente, né, de ter. O flerte foi feito, só que um dos integrantes da relação não gostou muito, né, que foi um nível estadual, e com isso, em relação à mercadoria de uso e consumo, nós temos a postergação, né, até 1º de janeiro de 2020, e eu não estou mais com tanto contato com a Secretaria de Fazenda, mas eu sou capaz de apostar que até o final do ano teremos pelo menos um projeto de lei complementar postergando isso, sei lá, 2025, 2030, né? Realmente isso é uma coisa que, quando você comenta, acredito que vários colegas aqui que têm contato com o exterior, quando você comenta isso com participantes, com pessoas que trabalham com direito tributário, com tributação no exterior, isso deve ser, no mínimo, motivo de chacota, né? Essa postergação eterna, mas é o que vem acontecendo. E a energia elétrica também foi alvo de um tratamento que também causa muito problema, né? Que foi acreditado só quando for objeto de saída da própria energia elétrica ou quando consumido no processo industrial, que dá uma discussão imensa. Eu só vou citar aqui 2 casos, né, importantes, que foram decididos pelo STJ, com duas vistas completamente diferentes, né, com 2 opções completamente diferentes. O caso do creditamento de energia elétrica por parte de padarias, supermercados e assim por diante, em que o STJ interpretou a expressão industrialização como sendo a industrialização do IPI, e como esse tipo de atividade, panificação principalmente, não estava alcançado pelo conceito de industrialização do IPI, não teria direito a crédito. A matéria, os senhores sabem, está no STF, em repercussão geral. E já na questão do creditamento de energia elétrica das empresas de telecomunicação, o senhor optou por uma decisão que, a meu ver, poderia ter sido adotada de uma maneira diferente, justamente para manter uma coerência, né? Se optou por usar um decreto da época da década de 60 e que era relativa a financiamento público e que equiparava a indústria de telecomunicações o setor de telecomunicações a uma indústria para fim de financiamento. Se adotou isso como forma de resolver a questão, né? Quando talvez fosse melhor reconhecer que a questão da análise do creditamento aí teria que ser, por conta da inclusão dos serviços na materialidade do CMS, a necessidade de você ter uma mitigação do creditamento físico nesse caso, tá? E a comunicação, temos aí também uma situação semelhante à da energia elétrica. Bem, o crédito é físico, né, já com as considerações que eu fiz, é real e condicionado, né?
Real é porque ele necessita de que tenha ocorrido efetivamente uma operação tributada anteriormente, né? Só acredita operações anteriores tenham sido efetivamente tributadas, e se a ulterior saída ocorrer com incidência do imposto. É aqui que entra a consideração feita pelo Dr. Gustavo logo no início, né? Que foi a mudança ocorrida pela emenda 23 de 83, a emenda Passos Porto, que alterou a Constituição de 67/69, se preferirem, Constituição só de 67, que ela alterou, trazendo uma previsão muito semelhante à que está no artigo 155, parágrafo 2º 2, né? Que é essa questão de que não haverá direito de crédito se não houver operação tributada na entrada, e também deverá ser estornado o crédito se a operação seguinte for objeto de não incidência ou isenção, né? Essa questão traz muitas discussões, né? Nós temos aí passamos aí também por variações recentes na jurisprudência. Como eu falei, a emenda Passos Porto veio após algumas decisões tomadas no início da década de 80, né? Eu lembro, salvo engano, o leading case da relatoria do ministro Firmino Paz, né? Que foi um ministro que não ficou muito tempo no STF, e aí houve alteração, né? O STF teve uma mudança de jurisprudência e passou a permitir o creditamento nos casos de isenção ou não incidência, qualquer outro tipo de não incidência. Houve então uma emenda constitucional prevendo isso, né? E isso foi adotado pela Constituição de 88, tá certo? E em relação à questão que ficou então qual é a abrangência disso no tocante a outras formas de não incidência ou outras formas de outras questões ligadas à não cumulatividade, né? Uma questão interessante foi a mudança de jurisprudência do RE 161031, em que se tratava não especificamente de isenção ou não incidência, mas era uma redução de base de cálculo. E o STF, naquele momento, na relatoria do ministro Marco Aurélio, entendeu que a interpretação do dispositivo constitucional deveria ser restritivo, era só para casos de incidência e não incidência e isenção. E há uma alteração que ocorreu com o RE 174478, quando então se entendeu que nos casos de redução de base de cálculo ou diminuição de alíquota, na verdade, haveria, né, a interpretação de que o crédito é condicionado a uma saída tributada com o valor, né, superior ao da entrada, né? Ou seja, houve toda uma construção, toda uma adoção da construção da própria não cumulatividade. É inerente à não cumulatividade, embora não seja aspecto da materialidade do tributo, a incidência sobre o valor agregado. Se não há valor agregado, né, naturalmente houve uma parte de consumo final naquele estágio da cadeia econômica. Então, isso que acabou sendo adotado nesses dois julgados e que já está consagrado também em repercussão geral no recurso extraordinário 635688. E também temos algumas decisões do STF, embora não em repercussão geral, né, no caso de saídas com valor inferior ao da entrada. É matéria bastante conhecida aqui do nosso tribunal. Quando, por algum motivo, a saída sai com valor inferior, pode ser por opção, né, ou por questão de aplicação de incentivos, se sai com valor inferior, se entende que não havendo esse aspecto da agregação de valor que é próprio da não cumulatividade, né, que faz parte da não cumulatividade, a necessidade de estorno do crédito em relação a isso, tá, em relação a essa parcela que não foi agregada. Bem, o creditamento ele segue algumas formalidades, né? É necessário ainda que haja uma documentação, né? É preciso que você tenha a escrituração contábil, e aí volto àquele ponto que comentei no início da apresentação, da necessidade de um conjunto de obrigações acessórias que tornam ainda mais complexo o tributo. No entanto, né, a jurisprudência vem sendo bastante mitigando um pouco o rigor dessas normas,
por conta do direito de crédito, ou seja, se privilegia o direito de crédito, se privilegia a não cumulatividade dentro do que a Constituição estabelece, ao não punir, não retirar, não afastar esse direito de crédito no caso de idoneidade da nota fiscal, desde que haja a comprovação de que a operação realmente ocorreu, né? O caso da súmula 509 do STJ, né? E esse direito de crédito também pode ser perdido por decurso do tempo, né? Então, há um prazo para que haja o exercício desse direito de crédito, né? Caso ele não seja utilizado, né, e eu chamo aqui de utilizado, a sua escrituração, a escrituração do crédito nos livros próprios de registro de apuração do ICMS, né? Ele deve ser feito logo na entrada. Se isso não ocorrer, né, se necessário seguir alguns trâmites, e o prazo máximo para utilização disso é de 5 anos contados da emissão do documento, né, conforme estabelece o artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 87. Tá certo? Bem, terminando aqui minha apresentação, que foi, como eu falei, uma coisa mais geral, eu acho que agora a gente vai para os casos específicos do Dr. Maurício. A minha experiência traz o seguinte: realmente o creditamento, o direito de creditamento, a opção pelo crédito físico, ele traz um conjunto, uma litigiosidade muito grande. Eu estava até pensando isso quando estava preparando aqui a apresentação, se não seria o caso realmente de numa grande tentativa de melhoria do ambiente de negócios, né, dentro de uma proposta, mas que teria que ser uma proposta nacional, né, realmente alterar a Lei Complementar 87 e prever mais casos de creditamento, deixar as coisas mais claras em relação ao creditamento, porque ampliando o creditamento financeiro, né, tornando esse flerte uma relação estável e duradoura, né, com um ajuste de alíquota, né, porque, sim, temos que ter em mente também a necessidade do Estado de arrecadação, que também passa também por necessidade de diminuição de despesas, eu concordo, mas necessidade do Estado de arrecadação. Mas, do ponto de vista de ambiente de negócios, se você tiver uma diminuição da litigiosidade, seria bom para todo mundo. Sem sombra de dúvida, seria bom para todo mundo. Então, eu estava pensando, talvez um ajuste de alíquota. É difícil falar isso, eu não sou economista, infelizmente, gostaria até de poder fazer um trabalho desse, mas um ajuste de alíquota com uma maior adoção de crédito, né, traria o quê? Traria uma diminuição de litígio. Essa diminuição de litígio também representa uma economia. Então, agora, isso é um acordo que precisa passar, né, por todo o país, né, talvez fosse uma opção mais simples do que uma reforma tributária, né, através de uma emenda constitucional. Talvez isso fosse uma questão, uma opção muito mais factível do que uma profunda criação do IBS ou qualquer outro imposto de valor agregado, que vai trazer toda aquela discussão de federalismo, né, se vai, se é ou não é, se fere ou não, cláusula pétrea. Talvez fosse muito mais simples um redimensionamento do ICMS com a proposta de adoção de crédito financeiro mais ampla, né, deixando muito mais amplo, deixando clara isso, e então com contrapartida talvez com alíquotas um pouco maiores, mas que, insisto, é simplesmente um pensamento meu de que talvez não fosse necessário um aumento tão grande, tendo em vista a economia que virá por conta da diminuição dos litígios. Tá? Muito obrigado.